todos os desse ano, os outros, né? Foram gravados sem nenhuma intencionalidade. Eu falei, não, de hoje, ou melhor, segunda, eu vou começar um vlog da última semana do semestre. Última semana do 6º semestre. Esse vídeo ficou pior do que tava antes. Aí esse carro mal parado aqui, gente, a vontade que eu tenho de dar uma cacetada no dono dele, me desculpem. E aí, como vocês me acompanharam no começo do 5º semestre desse ano, eu tirei esse vídeo em pouco tempo, começando a dirigir, eu achei que nada mais justo que o vlog de hoje começasse comigo dirigindo. Na verdade, a minha intenção era começar ele, mas nem vocês ouviram o que eu falei antes, né? Porque eu falei muito. Era começar esse vlog de manhã cedo, do jeitinho que eu fazia antigamente, skincare, etc. Só que eu já acordei em cima da hora, aí fiz uma devocional, dei um livrinho, que meio que faz parte do devocional, embora não seja um livro devocional, porque eu não gosto dessas coisas. Enfim, aí eu já tava muito atrasada, eu precisava só ficar pronta, eu precisava de vídeo pra me atrasar, porque eu já estava atrasada. Enfim, é isso, estamos aí. Mais uma segunda, última segunda letiva. E o calendário do dia é o seguinte: hoje eu tô indo agora pra aula de penal, é a última aula de penal, e segunda-feira que vem a prova. Eu já estudei as matérias anteriores ontem, porque eu utilizei muito bem esse feriado prolongado, gente. Desfilando no lugar. Justo como sempre, muito simpática, muito discreta, muito carioca. Ok, tô indo pra aula de penal. Aí vou almoçar na faculdade. De tarde tem apresentação de ambiental e não é a última aula, porque ainda tem uma palestra lá que vale ponto. E como vale ponto e eu não fiz a última atividade que valia ponto, estarei lá, né? E embora eu tenha achado que o nosso trabalho ficou bem bonitinho, assim, tipo, não acho que a gente vai tirar uma nota bonita, mas ele é a última nota e essas avaliações de sala compõem essa nota. Foi a entrega da prova que eu faltei nesse dia, o professor passou uma atividade. Ai, gente, eu não tava afim naquele dia, eu precisava descansar. A minha vida tava tão corrida, ainda tinha que trabalhar. Não me arrependo. Mas aí eu tenho 1,5 a menos, né? Tipo, 10 eu não vou tirar. Aí menos, dá pra tirar 8,5 se eu conseguir nota máxima em tudo. Aí eu tenho que ir no negócio, tem que ser nesse horário, muito ruim. Tenho que ir na palestra semana que vem de tarde. Mas é bom que assim, deve contar horas também, né? Cadastra no cigarro e toma. Se bem que, pelas minhas contas, se todos os certificados que eu já pus lá forem, tipo assim, o que tá lá de 20 horas pendente, mais os que eu fiz esse semestre forem aceitos, eu já até passei as horas complementares que eu preciso. Eu vou encerrar esse semestre, complementares e optativas. Aí semestre que vem eu quero encerrar todas as extensionistas. Assim, me dê sustento, paz. Aí, enfim, pra hoje é isso. Aí, não, esquece. 7 horas tem treino funcional. Era pra ser só mobilidade, mas a professora enfia treino funcional no meio. Eu vou reclamar? Claro que não, tô precisando queimar a gordura mesmo. Então, o que vai ter? Mobilidade pra soltar tudo. E depois tem o hitzinho pra travar tudo, porque chega no outro dia você não consegue andar direito. Aí amanhã tem pilates, que é pra dar outra soltada, mas vai doer de qualquer jeito. Enfim, isso é uma coisa, né? Semana passada eu mostrei pra vocês que tipo, eu tava indo pro pilates, e no outro dia que tava indo pra aula da mobilidade com funcional. Eu voltei à minha vida fitness. Sexta-feira eu tenho nutri marcada, tá? Que eu tô focadérrima. Por que eu tô focadérrima? Porque o meu exame deu alterado, mas isso não convém, eu já queria ser fitness antes disso. Eu só não tava me sentindo tão compelida a marcar nutri. Mas agora, minha filha, que eu sou usuária da PAI, eu tô lá usando todos os serviços possíveis.
Eu esqueci o sapato em casa. Só tem um sapato vermelho e uma bota marrom. Eu não vou botar um sapato vermelho com essa blusa azul. Me perdoe. Eu vou ter que botar... Tem meia aqui. Gente, Deus é muito bom. Eu não usei outro dia no Pilates também. Gente, Deus faz tudo perfeito. Vocês conseguem ver um milagre nessa situação? Gente, eu tô muito em choque. Ih, tá puxando fio. Nossa. Porque eu não sou de deixar meia aqui dentro. Aí eu fui pro Pilates e falei, ah, não, deixa aí, tipo, vai que precisa. E tipo, aquele sapato ali eu nem sabia que tava aqui. Semana passada eu fui com os meus pais abastecer, né? E aí a gente foi no mercado, aí abriu a mala e eu vi que tinha um sapato lá. E aí, tipo, esse não vai ficar carnavalesco com a minha blusa. Tinha uma meia dentro dele, né? Mas essa daí já usei. E eu só uso meia uma vez. É isso, gente. Bora pra mais um dia. O quê? Do acampamento. Ah, tá. Porque não é da minha igreja, né? Aí estamos indo almoçar. Gente, foi por um triz. A menina segurou o homem para tocar a porta. Bom dia, terça. Atrasada. Atrasada pra tomar café, né? Eu não tinha aula no primeiro tempo hoje. O erro foi lavar o cabelo. Mas ele tava tão xixi. Gente, foi só o tempo de enfiar o carro na vaga, bater a porta e correr. A menina falou assim, moça, ela tá vindo. Eu tava correndo pra chegar no pronto. Fazer repulso? Gabarito avaliação do Tá. juízo civil. Vamos fazer então a prova? Eu não consegui ler. Estudamos em conjunto, batemos papo, fiz a prova. E assim, eu saí feliz da prova. E a menina, eu achei difícil. E tipo assim, não é que eu tenha achado a prova, hoje foi outro processo, fácil. Vocês acompanharam eu me matando de estudar pra essa prova no feriado. Peraí. Mas, tipo assim, fiquei feliz de ter onde demonstrar meus conhecimentos. Aí agora, rural. Menina Tati ali, tá saindo agora, eu acho. E vou comprar óleo de direção e óleo de motor pra Jusquade. Aí depois eu vou pra casa almoçar e estudar pro concurso do TJ. Se Deus quiser, me der saúde, depois eu vou pro Pilates. Chegamos no Pilates levemente descabelado, deixa eu soltar meu cabelo. Olha, gente, o Leandro, olha como ele tá grandão. Ele era neném outro dia, ele era pequeno. Ele cabia numa mão só, olha como ele tá grande agora. Segurava ele com a mão. Leandro. Olha pra câmera. Olha. Tá me segurando, eu não consigo virar a mão pro outro lado. Oiê, tô de volta do Pilates, já com a minha lista que tá quase completa. Ai, gente.
Ai, tô toda doída. E, tipo assim, esse negócio de fazer dobradinha de exercício, tipo, ir caminhando, fazer pilates, voltar caminhando, isso me arrasa de um jeito que eu sentei aqui no chão quando eu cheguei e eu fiquei uns 15 minutos. Quando eu levantei, a minha perna falhou, sabe? Foi uma situação. E agora que o número do Renavan do carro tá no documento do telefone? Pera aí que eu vou tirar o documento aqui da Jusce pra poder pagar. E aí eu vou atualizar vocês do que nós vamos, o que aconteceu hoje, o que vai acontecer amanhã. Importante. E, enfim, vou atualizar vocês. Boleto de pagos, voltei. Nossa, muito tempo que eu não gravava assim. Amei, que saudade. A minha unha descascando, não pintei pelo pilates. Eu certamente vou pintar porque sabe o que é. Amanhã é meu primeiro dia de estágio. Novo. Tá bom pra vocês? Eu já falei que eu vou estagiar na DPU. Eu não sei se eu falei, mas eu vou contar do começo. Eu fiz entrevista pra DPU, eu não lembro se eu tava gravando nesse dia, mas foi uma segunda-feira. E literalmente foi tipo almoçar no bandejão, sair correndo pra dentro do carro pra poder fazer reunião. Faltou luz na faculdade, eu tava carregando o telefone, que ele tava descarregado. Foi assim, uma situação muito caótica. Aí, situação muito caótica foi quando eu fiz a entrevista e no dia mesmo o menino da minha turma também tinha feito, que ele também tinha sido indicado por uma das outras estagiárias que trabalhava lá. E aí ele falou, tipo, recebi a mensagem, fui efetivado. Eu falei, que legal, parabéns. Ele disse, vê se você não recebeu. Eu falei, olha, se você foi efetivado, eu provavelmente não fui. Enfim, a mulher não me respondeu no dia, mas eu tinha certeza que eu não tinha passado no processo seletivo. E eu já não tinha passado em tantos processos seletivos que esse tava humilde. Aí, ok. Não passei no processo seletivo mesmo, ela mandou mensagem uns dias depois falando, tá bom, sexta-feira passada. Retrasada, porque passada foi feriado, vocês me acompanharam. Eu tava no shopping com as meninas, eu não lembro se eu gravei novamente, mas eu sei que eu tava gravando essa semana, mas esse dia foi uma correria e foi um dia, assim, muito de descanso. Eu fiquei com os amigos, fiz exercício, depois eu fui pra igreja, enfim. Foi um dia de descanso, eu não tava fazendo... Na verdade, eu fiz uma resenha, terminei de fazer a resenha do grupo da pesquisa remunerada que eu tô fazendo agora. Remunerada, vírgula, né? Não sei quando cai meu primeiro pagamento, mas é remunerada. Tem bolsa. Aí, ok. Aí passou, nessa sexta-feira, eu tava chegando no shopping, subindo o elevador, que eu tava super atrasado, 1 hora atrasada. Pra vocês verem, nesse dia eu fiz tudo 1 hora atrasada. Aí quando eu cheguei no shopping, as meninas estavam comprando comida, que eu subi no elevador, chegou um e-mail. Tipo, você foi selecionada no nosso banco de dados. Eu fiquei pra lá, né? Defensoria Pública da União. Então agora eu vou ter uma visão, eu tinha comentado isso com vocês já, eu acho, que eu queria ter uma visão do lado dos advogados, mas eu não gostava muito de escritório e o regime de trabalho da Defensoria Pública do Estado é engraçado, entendeu? Não tem... Perdão. O malvado tá louco lá no terraço. Não tem férias remuneradas, é muito trabalho, tipo, os estagiários trabalham como se fossem servidores. Eu entendo que eles têm muito serviço, como no TJ, mas eu não acho certo. Hoje em dia eu tenho outra visão sobre, tipo, estagiário trabalhando como se fosse servidor. Eu acho muito errado. Embora seja uma grande oportunidade de aprendizado, não é o que eu quero pra mim nesse momento. Eu tô indo pro 7º período, no 8º. Eu provavelmente já vou começar a me preparar pra ordem. Eu tenho ainda créditos pra cumprir. Inclusive, hoje eu descobri... hoje eu juntei os certificados que batem as horas complementares que faltam. É pra glorificar de pé, irmãos. Faltam 4 períodos pra me formar. Complementei as horas. Estou feliz. Agora eu tô preocupada se tem que ser distribuído, porque eu tenho um certificado de pesquisa só que não foi aceito. E eu tenho muito mais de extensão do que de ensino, né? Que são, tipo, fazer curso. Mas eu vou juntar mais um, que é o de italiano, que eu ainda não tenho certificado, ainda não saiu. Embora a professora corrigiu a minha atividade final, falou que tava ótima, e eu preenchi os certificados. Então tá tudo certo. Ok, eu vou começar no estágio novo, terminei minhas horas complementares e tá rasgado. Vou tampar. Vou começar no estágio novo amanhã, eu tô bem animada. Agora eu tô assim meio lesa, porque eu tô muito cansada do pilates. Meu corpo tá pesado. Mas eu achei muito legal.
o estágio, ele veio numa hora, assim, muito providencial. Exatamente um mês depois que eu saí do TJ. Um mês não, exatamente 15 dias depois, a pesquisa começou. Eu já sabia que eu ia fazer isso, tá, tipo, há um tempo. E eu fiquei muito preocupada, assim, como é que eu ia fazer financeiramente. Porque, obviamente, né, a essa altura do campeonato, depois de 2 anos tendo um salário, eu criei uma certa independência financeira. Por mais que eu ainda moro com os meus pais, não seja responsável por sustentar a casa nem nada, a minha despesa pessoal, tipo, o combustível do meu carro, as minhas coisinhas, eu compro. Então, é meio assim, tipo, ai, caramba, não vou ter dinheiro. Aí, tipo, me incomodou um pouco, mas os meus pais são super tranquilos nesse sentido, graças a Deus, eles são muito de boa. A gente já tinha conversado sobre o que ia fazer caso, né, eu não conseguisse um estágio ou a minha pesquisa não saísse, né, porque eles também já sabiam que eu ia fazer pesquisa remunerada. Mas aí, tipo, fez 15 dias, o professor mandou um texto pra fazer a primeira resenha. Eu falei, uau, tipo, muito a mão de Deus, gente. Eu vou ter que botar isso no título desse vídeo. Como é que eu vou escrever um título tão grande, eu não sei, né? Mas foi, cara, muitos milagres, muitos milagres. Então, eu tô vivendo assim um tempo. Hoje eu parei assim, antes de começar aqui a resolver pendência, porque eu resolvi uma lista grande de pendências e estudei pra prova de segunda-feira. E eu falei, cara, eu orei assim, falei, agradecendo, porque um tempo de muitos milagres na minha vida. Vocês não têm ideia. Então, claro que vocês têm, porque agora eu tô contando. E aí, exatamente um mês depois que eu entrei de férias do TJ, não, acho que eu entrei de férias, tipo, dia 24, mas, tipo, 4 semanas depois, que foi semana retrasada. Porque eu entrei de férias dia 24, foi meu primeiro dia de férias. Aí fez uma semana, dia 31, 2 semanas no dia 7. Aí no dia 14 foi o dia que eu recebi a proposta. Mas se a gente começar a contar da segunda-feira, tipo, 27, 3, 10, aí quando completou minhas férias, o professor mandou o negócio. Aí uma semana depois eu recebi a proposta de estágio. Aí hoje a faculdade enviou meu contrato assinado. E aí eu não sabia, eu fiz o concurso da PGE, e isso eu tenho certeza, gravei pra vocês, embora eu não tenha conseguido gravar muito. Eu acho que eu gravei, eu falei com tanta certeza agora. O concurso da PGE, e assim, gente, depois que eu fiz a prova, eu não gosto de colocar muita expectativa. Eu sempre falo que eu tirei entre, tipo, 10 e 0, e é isso. Igual a prova de hoje, eu tirei entre 0 e 10, eu sabia responder tudo, ou tá tudo muito errado, ou tá tudo muito certo, entendeu? Tem esses dois extremos. As nuvens estão lindas passando, deixa eu mostrar pra vocês. Eu não sei se eu consegui enquadrar direito, né, porque vocês estão na câmera frontal. Deixa eu acender uma luz aqui, porque já tá entardecendo. Assim, fez muita diferença. Vou começar o estágio novo, tô pesquisando remunerado. Consegui, como eu tava muito descansada, eu peguei o feriado e, cara, eu caí pra dentro dos estudos. E vocês vão ver isso aí. E eu simplesmente estudei a matéria toda de processo civil, que era a prova de hoje. Estudei pra prova de penal no domingo. E a prova de penal é só na próxima segunda-feira. O trabalho de ambiental já estava finalizado, mas o de legislação social, que é tipo só a apresentação só dia 1º, eu já fiz muito antes do prazo e enviei pro pessoal. Então, assim, eu tô muito tranquila. E eu não tenho mais aulas essa semana. Eu tenho só vista de prova na quinta-feira e um café da manhã que vai ser uma confraternização que a gente vai fazer com a professora. Então, eu tô livre pra estudar pro tribunal. A única coisa que eu não deixei de fazer, que eu gostaria de ter feito, foi começar a minha pesquisa nova com o meu tema novo pra poder apresentar no OCJDP, mas eu não tinha nada escrito. E, tipo assim, eu ia ter que escrever em 3 dias. Depois eles aumentaram o prazo, né? Mas, enfim, eu abri mão disso, abdiquei de publicar esse ano, tanto no Sociologia e Direito da UF, quanto no OCJDP, que é o grupo que eu faço parte. Eu abri mão de publicar a pesquisa, ou, tipo assim, nem de publicar um artigo inteiro. Mas o artigo, tanto no OCJDP quanto na USP, é só em janeiro que tem que entregar, então o artigo ficaria pronto. Mas eu não conseguiria ter, tipo, um material robusto pra apresentar agora. É o lobinho latindo horrores. Tá na rua, vendo a rua. Eu não acho legal. Tipo, eu queria ter uma coisa mais complexa. Embora eu tenha uma tese, eu tenha lido já o primeiro texto e etc. Deixa eu até desligar o computador, que eu tô falando a beça. O vídeo já tá com 9 minutos. Aí isso eu não consegui fazer, mas assim... Aí, o concurso da PGE, que eu comecei falando disso, parei. Fiz o concurso, mostrei pra vocês, não coloquei muita expectativa, entre 0 e 10, não.
E a menina falou assim pra mim no dia, lá da faculdade, eu não faço nem ideia, eu faço ideia do nome dela, mas eu já tinha visto ela, então a gente conversou lá no dia, né? Que eu tinha saído da prova, ela tava, tipo, perto, e eu falei, oi, tudo bem? Só assim. Não sou uma pessoa, tipo, muito de puxar assunto, mas nesse momento que é, tipo, muito nichado e a gente vai ter que conversar, eu vou puxar assunto. E aí ela falou assim, ai, não sei o que, a prova, não, mas a gente conversando, ela falou, não, o gabarito só sai daqui a um mês, porque daqui a um mês era recesso forense, né, porque a prova foi aplicada no dia 16, que ela foi adiada por causa daquela mega operação que tá sendo chamada de chacina na universidade. Eu acho que, enfim, né, os dois demonstram posicionamentos políticos, então eu vou falar pra vocês aqui os dois termos, né, mega chacina e mega operação que teve Eu tava na rua nesse dia, na visita técnica do tribunal. Vocês provavelmente viram isso no último vlog. Que situação desesperadora, tá? Porque eu passei na frente da maré. Enfim. Gente, ela falou que o gabarito saiu um mês. Eu não acompanhei. Falei, tá, daqui a um mês eu olho. Iam publicar no Diário Oficial, né? Aí hoje, conversando depois da prova com um colega que também fez a prova, ele falou, não, o gabarito saiu ontem. Eu falei, ontem? Tá. Aí cheguei em casa, tô comendo minha saladinha no almoço, lembrei, peguei a prova pra conferir. Precisava de 25 pra aprovar, eu fiz 34. Aprovei, gente, no concurso da PGE, que, tipo, eu queria muito. Eu não tinha ideia do que eu queria depois que eu saísse do TJ. Isso foi até uma pergunta que fizeram numa caixinha que eu botei falando que eu ia responder nos vídeos. Então, qual é a sua perspectiva pra depois do TJ? Eu não sabia, porque, tipo assim, eu tinha algumas ideias. Mas, por exemplo, eu sei que no escritório eu ia trabalhar muito, mas eu ainda não tinha isso consolidado. E aí, nos últimos meses no TJ, isso foi se consolidando, mas eu simplesmente apliquei pra todos os processos seletivos que eu vi aberto, tá? Eu não apliquei assim, jovem aprendiz, vaga de social média, embora eu tenha considerado. Eu considerei, tá, gente? Aplicar pra vaga de social média. Tem experiência? Não, mas não precisava na vaga. Enfim. Só que era início imediato e eu ainda tava no TJ. Apliquei pra todos. E aí, tipo, eu consolidei uma opinião que eu queria o quê? Eu queria um órgão público, porque tem uma certa estabilidade. Eu queria trabalhar só 20 horas por semana, porque 25 é muito. Eu trabalhei e era exaustivo. Eu queria um lugar que tivesse home office, que fosse, tipo, home office é a regra, não é a exceção. Igual, tipo, esse ano eu tinha, que eu podia trabalhar de casa num dia e era exaustivo fazer matéria de tarde e fazer mais 5 horas de home office. E lá não era por produtividade. Igual agora, no estágio que eu vou ter prazo pra entregar a peça. Então, não é produtividade. Você terminou o que você tem que fazer, acabou o seu trabalho. No TJ era por hora. Então, era muito exaustivo, muito. Ter que fazer mais 5 horas depois de ter assistido um monte de aula no dia. Eu falei, não, eu quero 24 horas, quero que seja por prazo, né? Não por hora. Tipo, por produção. E eu quero que seja órgão público, quero que seja um salário legal e etc. E eu fiz meio que essa lista mental e eu fiquei pesquisando. Quase não tinha nada com processo seletivo aberto, assim, mas abriu tudo no final do ano. E aí eu vi da PGE. E a PGE tem um salário bem legal. E aí saiu no último edital, né, R$1.500, que é um salário mínimo e etc. Eu falei, poxa, ia ser bem legal. 20 horas também. Então, tipo, um salário maneiro. Não sei se tem benefício, igual tem no TCU, que tem muito benefício, só que aí trabalha 6 horas. E eu sou muito contra trabalhar 6 horas na reta final da faculdade, porque tem muita coisa pra fazer. Então, como eu quero focar em fazer as coisas, eu não quero um estágio que ocupe tanto do meu tempo. O salário é muito melhor, acho que é R$2.000, R$2.000 e pouco que dá, tipo, no total, com todos os benefícios. Mas eu acho que suga mais do que eu tô disposta a dar nessa reta final. Trabalhar 6 horas por dia. E é um salário legal pela quantidade de horas, tipo, é o melhor lugar que eu poderia estar. Eu coloquei em Nova Iguaçu. Gente, se eu for chamada, e eu creio que eu vou ser, vai ser assim, perfeito. Ui, ainda bem que tá fechado, tem bem uma borboleta tentando entrar aqui no meu quarto, assim, e era uma borboleta daquelas estranhas, né, uma borboleta bonita não, mas se fosse bonita eu ia ter medo também. Então, assim, que maravilha. Então, tipo, estágio novo, pesquisa, aprovei no concurso, tudo isso num mês. Um mês aconteceu tudo isso, porque eu fiz a prova agora já saiu o gabarito, já vi que, tipo, tô aprovada, e agora é esperar a lista com a classificação, né? Eu fiz 68 pontos de 100, e aí vamos ver em que colocação que eu vou ficar, que certamente tem gente que acertou mais questões do que eu, né? E aí é isso, gente, eu queria atualizar vocês, assim,
eu entrei pro centro acadêmico. Não lembro se falei disso, mas entrei pro centro acadêmico. E aí já participei da primeira semana jurídica. Acho que não gravei vlog, foi uma correria. E lá eu faço parte da mídia, né? É comunicação que chama. Da semana jurídica, mídia da igreja. Então, imagine, né? Acabou o espaço no meu telefone, foi um caos. Mas é isso, né? Novidades. Tenho uma pesquisa remunerada. Tô no final do semestre, completei minhas horas complementares, passei num concurso de estágio, é o primeiro concurso que eu passo depois do Enem, então eu tô meio extasiada, assim, sem saber do que se trata. E tô muito animada. Tipo, outra professora já veio falar comigo de uma pesquisa que tá pra sair também. E aí, tipo, eu falei, não, vamos. Aí o professor chegou e falou, você não desistiu de mim, não, né? Eu falei, não, professor. Mas essa vai durar 6 meses, então daqui a 6 meses, né, eu posso me juntar ao grupo de pesquisa dela. E eu tô muito animada, assim, com as perspectivas e as possibilidades, porque um estágio desse e eu cumprindo as horas de extensão que faltam, deixa eu acender a luz, e eu cumprindo as horas de extensão que faltam, eu fico livre pra, tipo, no 8º, eu cumpro no 7º as horas de extensão, vou finalizar, porque eu finalizei optativa esse período, e eu finalizei optativa e complementares, tá bom, te aperta. E aí, semestre que vem, eu finalizo as extensionistas e as horas de extensão, porque eu me inscrevi no CAPAC justamente porque eu acho que ele vai me dar essas horas qualificadas, mas se ele não der, e a equipe que tá agora tá disposta a criar situações que deem horas de extensão. E aí são 100 horas só, então, tipo, não é uma coisa que vai demorar muito a fazer. Se eu conseguir 270 em 3 anos, o que são 100, né? Então, deu mais ou menos uma média de 120. 120 e pouquinhas horas por semestre. Então, o que são 100 de extensão perto disso, né? Basicamente é isso, né? Aí eu tô muito feliz. E aí eu acabo no 8º. Eu caio dentro do OAB, estudo, faço OAB. No 9º, eu escrevo meu TCC, que eu já tenho orientador. Não sei se eu contei isso, eu tenho orientador, eu tenho tema. Já tenho textinho, já tô lendo. Inclusive, o tema de pesquisa que eu pretendo começar a publicar a partir de agora já é no tema do meu TCC, assim. E aí eu quero, claro, né, eu vou fazer isolado pros artigos e pro TCC. Os capítulos vão aprofundar cada tema, enfim, cada eixo do tema. Estou muitíssimo animada pra isso. E aí, tipo, no 8º, OAB, 7º, extensão, 8º, OAB, 9º, TCC, 10º, emerge. Enfim, gente, essas são as novidades. As novidades e os planos para o futuro, né? Que eu já contei o que eu pretendo fazer nos próximos semestres. Mas, assim, eu já sabia que queria. E esse estágio que eu tô agora, tipo, se a PGE demorar a chamar, eu tenho muita fé que vai chamar. Porque chamou no passado, tipo, chamou os montes, a galera da Rural foi toda convocada, tipo, eles perderam a convocação, mas foram chamados. Se a PGE, tipo, chamar no meados do ano que vem, eu vou ter terminado a pesquisa, já vou poder entrar em outra. Eu também quero pegar monitoria, porque eu acho muito legal a experiência, eu ainda não tive e eu quero. Esse estágio home office, mesmo que, tipo, a PGE não chame, esse estágio agora me permite cumprir todos esses créditos que eu quero pegar. E eu acho que vai ser muito bom conseguir terminar isso. E acabou a bateria já? Não, mas eu vou desligar. Faz muita diferença na câmera. A qualidade ficou outra com a luz. E é isso, gente. 20 minutos. Eu vou encerrar esse vlog aqui, porque eu falei muito. E aí, amanhã vai ser o vlog do primeiro dia de aula, mais final da última semana do semestre. Porque senão vai ficar imenso, tá? Vejo vocês no próximo vídeo.